Milhões de protestantes nas ruas francesas. Aproximadamente 10 mil toneladas de resíduos acumulados nas vias parisienses. Estações desabastecidas de combustível devido a greves das principais refinarias do país. Eu sou Gustavo Mieck do Ecanotalks e neste vídeo apresento razões por trás da turbulência da França, que é a sexta maior economia global. Vamos começar pela raiz do descontentamento. Uma remodelação do sistema de aposentadoria sancionada pelo governo de Emmanuel Macron no meio de março. Tal remodelação eleva a idade mínima de aposentadoria de 62 anos para 64 anos para a maior parte das categorias. Segundo o governo, esta reforma é necessária para sustentar o sistema previdenciário, uma tarefa cada vez mais árdua diante da redução da proporção entre trabalhadores em atividade e aposentados. Somente em 2021, os gastos com pensões consumiram quase 14% do PIB francês dos cofres públicos, quase o dobro da média dos países da OCDE, uma associação de nações conhecida como o Clube dos Países Desenvolvidos. De acordo com o relatório de especialistas comissionado pelo governo, tais despesas podem resultar em um déficit de 10 bilhões de euros por ano entre 2022 e 2032. Apesar da modificação, a idade mínima francesa ainda é inferior à de nações europeias vizinhas como Alemanha, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Espanha e Itália, onde varia entre 65 e 67 anos. No Brasil, por exemplo, a idade mínima para aposentadoria por idade é de 62 anos para mulheres e 65 para homens, com período mínimo de contribuição de 15 anos. Contudo, o sentimento de indignação na França também está relacionado à maneira como a reforma foi aprovada. A coalizão liderada por Macron perdeu a maioria no legislativo nas eleições de 2022. Com essa situação, o governo não conseguiu obter o respaldo necessário para a aprovação da reforma na Assembleia Nacional e recorreu a um mecanismo especial da Constituição francesa, conhecido como 49.3, que possibilita a implementação da mudança sem a aprovação legislativa. Essa medida foi alvo de críticas por parte de membros da oposição e acabou intensificando ainda mais os protestos. Com essa conjuntura, o país se viu imerso em dias de protestos, na maioria das vezes pacíficos. Contudo, em algumas ocasiões, ocorreram confrontos entre certos grupos e as forças de segurança francesa. Diferentes setores da sociedade também deflagraram greves. Aeroportos, escolas e refinarias de petróleo foram afetados, resultando na escassez de pelo menos um tipo de combustível em muitos postos. Os profissionais encarregados da limpeza pública, que enfrentariam a mudança na idade mínima de aposentadoria de 57 para 59 anos, conforme a reforma da Previdência, também suspenderam suas atividades por diversos dias. Como consequência, surgiram imagens de ruas em Paris repletas de lixo, uma cena que se tornou comum nas últimas semanas, gerando preocupações quanto às questões de saúde pública. E como talvez fosse se recorde, o país já enfrentou situações semelhantes anteriormente. Isso nos conduz ao nosso segundo ponto. Nos últimos 30 anos, todas as tentativas de reformas nesse sentido foram acompanhadas de protestos, greves e manifestações sindicais. Esse é um aspecto peculiar da França. Uma tradição de resistência às mudanças no sistema previdenciário, além de uma história rica em movimentos sindicais e populares. A sociedade francesa valoriza grandemente a noção de uma aposentadoria prolongada financiada pelo Estado, especialmente em profissões que demandam um desgaste físico significativo. Para esses trabalhadores, a ideia de adiar a aposentadoria é bem pouco atrativa. O próprio Macron já enfrentou essa resistência entre o final de 2019 e o início de 2020, durante seu primeiro mandato, quando o projeto para unificar os 45 regimes de pensão do país gerou uma reação bastante similar. O governo também havia buscado elevar a idade mínima para a aposentadoria, mas optou por postergar tal projeto devido à pandemia da Covid-19. A atual reforma é uma promessa de campanha de Macron e foi incorporada a seu plano de governo. Ele rejeitou diversas vezes que não pretende desistir de seus planos. Vejam só o que ele declarou a respeito do assunto. Abre aspas para Macron. Vocês acham que estou contente por aprovar esta medida, essa reforma? Não estou. Quanto mais adiarmos, maior será o aumento do déficit. Essa reforma não é um luxo, não é um prazer, é uma necessidade. Fecha aspas. Pesquisas revelam que a aprovação ao governo sofreu queda de 4 pontos percentuais em um mês,
situando-se atualmente em 30%. Ademais, a crise levou o governo a enfrentar 2 moções de desconfiança na Assembleia Nacional, ambas sem sucesso. Caso uma delas tivesse obtido êxito, a primeira-ministra Elisabeth Borne e toda a equipe governamental teriam sido depostos e a reforma invalidada. Consequentemente, Macron teria que formar um novo governo. De acordo com especialistas, a crise poderá se agravar ainda mais. Há quem tema uma agitação social ainda mais significativa, assemelhando-se ao ocorrido em 2018, contra mudanças fiscais e sociais, reconhecido como o movimento dos coletes amarelos. Agora, adentramos ao terceiro ponto do vídeo, o papel de Macron. O descontentamento popular também é uma reação ao próprio estilo de governança adotado por ele. Macron é um político convicto e age conforme o que acredita ser o mais adequado, porém pode transmitir a impressão de arrogância e resistência em ouvir a voz do povo. Ele chegou até a ser apelidado de presidente dos ricos, devido às alegações de que várias de suas políticas beneficiariam mais os cidadãos ricos do que os trabalhadores. Muitos analistas franceses apontam que Macron, que é de orientação política centro-direita, perdeu a maioria na Assembleia Nacional justamente devido à sua maneira de governar, além das políticas econômicas propostas. Enquanto isso, a direita radical, representada pelo partido União Nacional, liderado por Marine Le Pen, alcançou um resultado histórico, multiplicando por 10 o número de seus representantes na Assembleia. Analistas acreditam que toda a controvérsia gerada pela reforma previdenciária pode abrir espaço para um aumento ainda maior do poder da direita radical na França. Conforme uma pesquisa divulgada recentemente, 26% dos eleitores votariam na União Nacional caso houvessem eleições legislativas hoje. Isso representa um aumento de 5 pontos percentuais em comparação com 5 meses atrás. Para finalizar, abordemos o impacto econômico de toda essa situação. Último ponto aqui do nosso vídeo. Há quem argumente que as greves e manifestações poderiam afetar a economia da França. No entanto, diversos economistas descartam grandes perdas, apesar de ter efeitos no mercado de combustível e transporte. Estima-se um impacto negativo de cerca de 0,1 a 0,2 ponto percentual no crescimento trimestral do Produto Interno Bruto francês. Entretanto, esse efeito não deve ser uniforme, podendo afetar mais alguns setores do que outros. Por outro lado, o governo e outros defensores da reforma afirmam que os ganhos econômicos provenientes da reforma previdenciária superam em muitos quaisquer impactos econômicos causados pelas paralisações. Por agora, encerro este vídeo. O que você acha da atual situação da França? Deixe sua participação aqui nos comentários. É sempre muito importante aqui para o nosso trabalho essa troca de informação. Agradeço e até a próxima!